Ações da Klabin, extremamente conhecida por pagar bons dividendos, uma ótima projeção de futuro, inclusive muito bem falada pelo senhor Luiz Bassi, sendo uma das maiores posições que ele tem na carteira dele, pessoal. E a gente pergunta, será que tem empresas atualmente que estão pagando mais dividendos do que a Klabin? Pelo visto sim, e eu vou te mostrar por quê nesse vídeo de hoje. Antes, já me conta aqui, você investe na Klabin? E se sim, por quê? Qual é a tua estratégia? O que é que te diz que vale a pena investir na Klabin? Me conta. A Klabin é hoje uma das empresas sem dúvidas mais faladas no mercado financeiro, inclusive com um dos menores preços sobre valor patrimonial da sua história, sendo que ela nunca esteve cotada a um PVP de 2,17, que é o que ela está agora nesse momento. Ou seja, mostra que a empresa pode estar num dos momentos mais baratos da sua história. Ao mesmo tempo, o ROIC da empresa vem aumentando bastante nos últimos 3 anos, como mostra essa figura. Ou seja, isso mostra que a empresa está acertando cada vez mais os investimentos novos que ela está fazendo. Uma vez que o ROIC sinaliza justamente o retorno sobre o capital investido que as empresas fazem. É justamente o que a empresa tira de rentabilidade dos projetos em que ela está colocando o dinheiro do acionista dela mesma. E isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo em que o projeto Puma está em pleno andamento, que, segundo a própria Klabin, é o maior investimento da história deles. Nada mais é do que um complexo industrial com algumas fases de construção que visa expandir a produção de papel cartão pela Klabin, que é uma das commodities muito desejada para o futuro, segundo a tese da empresa, inclusive lá na Ásia. Eles esperam vender bastante, principalmente internacionalmente. Para melhorar tudo isso, o Luiz Bassi é muito fã da Klabin e mostra que ele já compra essa empresa há mais de 20 anos no portfólio dele. O que faz muita gente comprar a empresa junto. Afinal de contas, boa parte dos investidores ainda está na internet procurando diquinhas de qual é a melhor ação. Qual é que faz mais sentido? Foi o que a Maria Ávila comentou num dos últimos vídeos. Indique algumas pagadoras de dividendos. Ou seja, estava no vídeo somente pela diquinha, para pegar qual era a ação que ela deveria comprar. Só que quando a gente foca numa estratégia mais clara de dividendos, e a gente vai olhar para o dividend yield histórico da Klabin, a gente vê uma média de distribuição que geralmente fica abaixo de 5%, com poucas vezes em que a empresa pagou mais de 6% ao ano, o que faz com que a média de dividendos distribuídos pela Klabin nos últimos 3 anos fique muito próximo a 4% ao ano, fazendo ela ficar na posição número 59 de um ranking de uma estratégia que sempre compra as melhores pagadoras da bolsa. Enquanto isso, as 10 mais bem colocadas desse mesmo ranking que mais pagam dividendos no Brasil, pagam no mínimo 9% ao ano de média nos últimos 3 anos, e o restante todas pagam mais de 10, 12, 13, 14, até 29%. Ou seja, sim, tem muita empresa que faz muito mais sentido pensar em dividendos nesse momento do que a Klabin, e eu vou te mostrar 3 delas. Primeira ação, as ações da Gerdau de código GOAL4. Essa é uma das maiores empresas do país no ramo de fabricação e exploração de produtos de aço. A política de dividendos da GOAL aqui obriga ela mesma a distribuir pelo menos 30% do seu lucro líquido todo em dividendos, e ela vem mantendo essa média em 35% nos últimos anos. Quando a gente olha aqui o calendário de dividendos, a gente vê a GOAL distribuindo dividendos sempre no mês de março, quase sempre no mês de maio, e também com boa probabilidade de distribuir ali em agosto e em novembro. E nos últimos 2 anos ela distribuiu uma porrada em dividendos, muito pela alta das commodities que a gente viu, principalmente falando de aço. E aí nos últimos 12 meses a gente viu a ação se valorizar quase 21% no mercado, e considerando o reinvestimento dos proventos, a gente vê uma alta de 28% no ano. Mas por que a GOAL está dentro de uma estratégia de boas pagadoras de dividendos? Primeiro, porque ela tem uma liquidez diária super suficiente, em quase 100 milhões de reais por dia de negociação. Ela tem uma consistência de pagamentos de dividendos há 12 anos seguidos sem falhar nenhum. E ela tem um dividend yield médio dos últimos 3 anos em 12,4%. Mostrando que, muito claramente, baseado em critérios técnicos, ela é uma melhor pagadora de dividendos do que a Klabin nesse momento. Assim como a segunda ação do vídeo, que é a Copel, de código CPLS 6. Companhia Paranaense de Energia que gera, transmite, distribui e comercializa energia já há 68 anos fazendo isso no Brasil. E que, inclusive, teve a sua privatização finalizada muito recentemente, nesse último mês de agosto. E depois disso já começou a virar top pick, uma das mais recomendadas pelas casas de análises pelo Brasil afora. Isso tudo fez com que as ações da Copel se valorizassem quase 34% no último ano, enquanto eu gravo esse vídeo aqui. E quando a gente coloca o reinvestimento dos dividendos, isso vai para quase 40% de alta. E de novo, por que a Copel está dentro de uma estratégia? Ela tem liquidez, ela tem consistência de pagamento de dividendos por 15 anos seguidos, e ela tem um dividend yield médio dos últimos 3 anos em 9,6%. E é nesse momento que eu sei que muita gente pergunta: pô, Felipe, mas você está olhando só para dividend yield passado?
Você não pode considerar o dividendo passado como o dividendo do futuro. E eu te entendo mesmo. Afinal de contas, as pessoas gostam de investir com esperança de que as coisas vão melhorar no futuro. Com esperança de que as empresas vão crescer seus lucros e suas receitas, que os projetos que elas estão colocando na pauta vão dar certo. Como no caso da Klabin, que está investindo lá no maior projeto da história dela. As pessoas investem com a esperança de que as suas ações vão multiplicar por muitas vezes o capital investido. E com esperança de que esse aumento de lucros traga ainda mais dividendos no futuro, fazendo com que você, como investidor, receba cada vez mais dividendos, multiplique muito seu capital. Isso, inclusive, aconteceu com a Klabin nos últimos anos. Eu gravei até um vídeo aqui, vou deixar para você assistir no final desse, mostrando o quanto o investidor teria recebido só de dividendos nos últimos 17 anos com a Klabin. Mas aí é que entra um grande problema. Investir com esperança, focando nos projetos que a empresa está colocando em prática, porque a empresa acha que aquele projeto vai ser muito bom, vai aumentar muito o lucro, vai aumentar muito o dividendo. Esse tipo de esperança é uma das piores coisas que o investidor pode ter. Até porque, como diria o grande investidor Ray Dalio, quem vive olhando bola de cristal está fadado a comer caco de vidro. E tudo isso tem uma explicação científica por trás. Todo ser humano, eu, você, caímos num viés que se chama de ilusão de controle, que faz com que a gente acredite que a gente tem mais domínio do que a gente realmente tem sobre as situações. Inclusive, fazendo a gente achar que existe um momento perfeito para investir nas ações que a gente está olhando, como no caso da Klabin, já que ela está perto de finalizar o seu maior projeto da história. E que isso, sem dúvida nenhuma, será uma grande promessa para aumentar seus lucros. Afinal de contas, temos o controle de que isso vai realmente acontecer. Mas aí eu deixo uma pergunta para você refletir. Como é que a gente sabe que esse projeto é o melhor projeto para dar mais lucro? Principalmente quando a gente compara com as outras mais de 400 empresas que tem na bolsa. Quem garante que não tem uma outra empresa que já está com um projeto rodando, com um lucro maior, com um dividendo maior, que faz mais sentido para quem quer investir em dividendo? E ainda, quem garante que esse é o projeto que vai ter mais retorno, que essa é a ação que vai ter mais retorno? E é justamente por isso, por saber que a gente não sabe o futuro, que a gente aqui no time do Clube do Valor gosta de investir com estratégias sistemáticas, com critérios claros que faça a gente olhar para o hoje e saber exatamente quais ações comprar, quais ações vender. E que, inclusive, a gente consiga comprovar no tempo como é que essas estratégias funcionaram, como é o caso da máquina de dividendos, que bateu o índice Ibovespa, que é a média de mercado, por muito nos últimos 25 anos. Se você quiser conhecer como é que a gente investe e 7 ações que, sim, estão dentro das maiores pagadoras da bolsa nesse momento, clica nesse primeiro link que está aqui na descrição do vídeo. Você vai ter acesso a um e-book te dizendo tudo isso gratuitamente. Aí vamos para a última empresa aqui que paga mais dividendos do que a Klabin, que tem dentro da sua operação o objetivo de colocar tecnologia em fazendas para aumentar o preço dessas fazendas e depois vender mais caro. Ela compra fazendas barato e tenta vender mais caro. Inclusive, uma empresa que vem conseguindo aumentar o seu dividendo pago por ação em grandes quantias, visto que em 2019 ela distribuía menos de R$1 por ação e em 2022 ela chegou a distribuir mais de R$3 por ação. Nos últimos 12 meses a cotação dessa empresa cai quase 7%. E com o reinvestimento dos proventos, ela está no 0 a 0. Por que ela está dentro da estratégia? Porque ela tem consistência de pagamento de dividendos e ela está com um dividend yield médio dos últimos 3 anos em 12%. Estou falando aqui da Brasil Agro de código Agro 3. E se você chegou aqui e está imaginando, Felipe, mas eu estou achando muito difícil essa de encontrar as ações de dividendos sozinho. Até porque dá trabalho fazer isso tudo mesmo. Afinal, você tem que encontrar as 10 maiores pagadoras da bolsa o tempo todo, fazer rebalanceamento anual dessas ações na tua carteira, sem falar nas outras estratégias. De ações que estão mais baratas nesse momento, que você também pode ter, de fundos imobiliários para você comprar os fundos mais baratos que pagam mais dividendos, e até as estratégias de renda fixa para você aumentar a sua taxa, melhorar a sua segurança. E justamente por isso que a gente criou o serviço de Wealth aqui no Clube do Valor, onde a gente coloca um consultor especialista de investimentos para pegar na mão de cada um dos investidores e fazer todas essas estratégias para ele, para que você consiga aplicar na tua carteira da melhor maneira possível, sem perder teu tempo, que é para estar trabalhando, para fazer mais dinheiro, para melhorar o teu aporte mensal. Por isso, se você chegou até aqui e você quer encontrar uma forma de ter mais retorno com os teus investimentos, aplicando estratégias claras e corretas para o teu dinheiro, a nossa equipe está oferecendo exclusivamente um diagnóstico da tua carteira de investimentos, para que a gente te ajude a encontrar formas de você proteger melhor e valorizar muito mais o teu patrimônio. Por isso, se você tem R$300 mil ou mais para investir, 1 milhão, 2 milhões, 10, 20 milhões, tudo que você precisa fazer é preencher esse formulário que vai aparecer aqui em cima na tela e também está no link da descrição do vídeo, que um dos nossos especialistas vai entrar em contato com você. E pode até ser que em alguns casos, eu também participe da reunião junto contigo. Agora, se você não tem esse patrimônio ainda, quase todo dia tem conteúdo gratuito aqui e materiais gratuitos para você baixar, que a gente vai te ajudar a chegar lá também. Por isso, se você quer continuar aprendendo aqui no YouTube, confere aqui o vídeo que eu gravei te mostrando as ações que tendem a anunciar dividendos no mês de outubro de 2023. Se teve alguma informação desse vídeo que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Sou Dividendo, eu estou te esperando no próximo vídeo.